Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camila Moura, diretora de produtos da Anshan. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui no nosso terceiro dia da nossa semana para a transição da economia de baixo carbono. Hoje nós vamos falar sobre empresas e governo, um ciclo virtuoso, um tema super importante para conectar esses agentes nessa transição. Tem sido uma semana de uma jornada incrível. Nós tivemos aí na terça-feira o nosso primeiro evento falando um pouquinho de remodelando os negócios, os modelos, as práticas de negócio, pensando numa transição para uma economia de baixo carbono. Tivemos um painel muito bacana ontem falando de envolvimento dos fornecedores e clientes nessa jornada, como marcas, influenciadores estão trabalhando para que possam envolver também os seus stakeholders nessa jornada. E hoje nós vamos trazer um tema super importante, como eu mencionei, de empresas e governo, com um painel muito bacana para vocês hoje. Então, obrigada por estar conosco. Se você perdeu os 2 primeiros dias do fórum, não se preocupe, não vai estar disponível na plataforma Anshan Connect da Anshan para você assistir depois. Eu queria agradecer muito a participação de todos, agradecer a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é nosso parceiro, co-realizador desse evento junto com a Anshan. Então é um prazer estar junto com essa entidade tão respeitada e importante para o nosso país. Então, fazer esse host aqui junto com vocês desse evento tão importante para a nossa sociedade e trazer também agradecendo os agradecimentos ao nosso patrocinador, a CNPC, que ajudou com a gente colocar em pé esse evento tão bacana para vocês. Vamos assistir um videozinho da CNPC. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar celulose, a base para produtos que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios e conservar o meio ambiente, mantendo 141 mil hectares de área preservada. CMPC, renovável por natureza. Obrigada, CMPC, pelo apoio, pelo patrocínio da iniciativa. E eu vou falar um pouquinho para vocês da dinâmica do evento de hoje e convidar os nossos speakers que estão aqui com a gente para se juntar a esse painel tão importante, falando de empresas e governo, um ciclo virtuoso. Eu gostaria de dar as boas-vindas, primeiramente, ao nosso parceiro, Sérgio Fausto, superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que está aqui comigo para esse host desse evento de hoje, e vai ser o nosso moderador desse painel. Obrigada, Sérgio, bom dia. Bom dia, agora sem o mudo. Bom dia. Gostaria de receber também aqui com a gente para o painel Paulo Hartung, economista e ex-governador do Estado do Espírito Santo, presidente executivo do IPA. Paulo, seja bem-vindo ao painel. Muito obrigado, Camila. Bom dia a todos. Bom dia. Todas, gostaria de receber também a ministra conselheira Ana Beatriz Martins, chefe da delegação adjunta da União Europeia no Brasil. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigada, Camila. Bom dia. E Maurício Hager, diretor-geral da CMPC. Maurício, seja muito bem-vindo para o nosso painel. Obrigado, Camila, e um bom dia a todos. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. A Anshan, a Fundação Fernando Henrique Cardoso agradecem a participação e a disponibilidade de vocês para o nosso painel de hoje. Só antes de passar a palavra para o Sérgio, eu quero aproveitar aqui para comentar que a Anshan tem uma iniciativa bastante relevante na área de sustentabilidade, há muitos anos, que é o Prêmio Eco. As inscrições estão abertas e não deixe de acompanhar nas nossas redes. E agradecer ao Sérgio, que vai fazer essa moderação de hoje. Sérgio, está com você. Camila, obrigado pelas palavras, obrigado pela parceria. Terceiro dia dessa jornada de discussão sobre a transição para uma economia de baixo carbono. Hoje, tratando do tema dos papéis e da inter-relação entre Estado e setor privado e terceiro setor. É o primeiro painel. Esse tema da inter-relação entre esses três atores fundamentais já apareceu nos painéis anteriores, mas hoje ele é o centro do debate. Você já apresentou os nossos convidados, queria apenas dar bom dia à Ana Beatriz,
Bom dia ao Maurício, bom dia, Paulo. É um grande prazer poder moderar a conversa entre vocês, conforme combinamos. Cada um fará uma intervenção inicial de 10 minutos e depois vamos transformar isso aqui numa conversa. Eu vou ser o agente provocador e moderador da nossa conversa e vou trazer perguntas que me chegarão do público. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à Ana Beatriz. Muito obrigada e, mais uma vez, bom dia. Obrigada, professor Sérgio Fausto e à Fundação Fernando Henriques Cardoso pelo convite e também a Camila Moura da AmCham. É uma grande honra para mim participar hoje no painel com oradores tão distintos como o Paulo Hartung e o Maurício Ager, que eu saudo aqui. O tema de hoje é a relação entre as empresas e o governo na transição para a economia de baixo carbono. É um tema de máxima relevância para a União Europeia e para o Brasil também. Na União Europeia é um tema de grande atualidade de momento e por isso é que sou particularmente grata pela oportunidade de poder apresentar aqui as grandes linhas da nossa política de desenvolvimento sustentável. É já há muito tempo que o desenvolvimento sustentável se tornou uma matéria central do projeto europeu. Pode-se dizer que a União Europeia é pioneira na transição com muitas das medidas criadas para uma economia de baixo carbono. A posição de vanguarda prende-se com a necessidade de agir. O continente europeu é um dos continentes mais vulneráveis às alterações climáticas. Sentimos as alterações nos verões secos e nos invernos cheios de inundações, de forma que as alterações climáticas já são tangíveis no dia a dia. E há uma consciencialização muito forte na opinião pública, seguramente também devido a isso, das alterações climáticas, e há, diria mesmo, uma exigência da opinião pública de que a União Europeia e os governos dos 27 Estados-membros tomem medidas mais determinadas e urgentes para enfrentar as alterações. E a emergência do movimento Friday for Future tem acelerado esse debate público. Também isto também tem levado a traduzir muitas medidas em políticas europeias e nos nossos Estados-membros. O cenário de recuperação económica pós-Covid, neste cenário, o desenvolvimento sustentável torna-se ainda mais relevante do nosso ponto de vista. Mas deixem-me salientar algumas medidas que temos tomado ao longo dos últimos 20 a 30 anos, na área do desenvolvimento sustentável, que têm sido pioneiras. Uma das primeiras há 15 anos foi o sistema de carbon pricing, que se chama Emission Trading Schemes, que é um mecanismo de mercado que via controlar o volume de gases de emissão através de preços de carbono. Nós fomos os primeiros, entretanto, a China, a Coreia do Sul também já têm desenvolvido os seus próprios sistemas de carbon pricing. Temos atuado também com firmeza nas áreas de energias renováveis e conseguimos aumentar as energias renováveis de 10% a quase 20% nos últimos 15 anos. Na área dos investimentos, por exemplo, criamos um instrumento bastante interessante há 2 anos que se chama Taxonomia, que é uma classificação de projetos com perfil ambiental que permite o sistema financeiro identificar oportunidades de investimento verde. Mas não podia deixar de mencionar também as florestas, o setor das florestas, e temos um regulamento desde 2013 sobre as madeiras, que se chama Timber Regulation, que visa assegurar, através de mecanismos de due diligence, que as madeiras que entram na União Europeia foram colhidas legalmente. Mas há consciência de que estas medidas e muitas outras que têm sido tomadas ao longo dos anos não são suficientes e que a União Europeia também tem a obrigação, também por responsabilidade histórica, de ser um exemplo
para outros parceiros e incitar que eles sigam o mesmo caminho de contribuir a uma redução climática. E é por isso que a nova Comissão, que entrou em novembro do ano passado, com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lançou o Green Deal, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu. Foi lançado no final do ano e tornou-se o norte de todas as nossas políticas, das políticas dos Estados-membros e da União Europeia. É um plano ambicioso que compromete a União Europeia a transformar as economias dos 27 Estados-membros em economias de neutralidade carbónica total até 2050. E temos a meta de chegar a reduzir a 155% as emissões de carbono até 2030. É um compromisso colossal que constitui um dos maiores desafios dos nossos tempos na Europa, mas também é uma oportunidade. E o Pacto Ecológico vai muito além de um roteiro climático e energético, porque abrange todos os setores que possam contribuir direta ou indiretamente à redução de emissões de carbono. É também uma estratégia de crescimento que visa conciliar a maior competitividade, a proteção do ambiente e mais direitos para os consumidores. E a questão é, mas então quais são os setores que são cobertos por esta nova estratégia? De facto, cobre todos os setores que tenham alguma relevância para as emissões de carbono, que é o setor agrícola, industrial, as florestas, o setor de transportes, a construção civil, o comércio e as finanças e os investimentos. E o Pacto também está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. Entretanto, nós temos, a União Europeia tem começado a lançar uma data de pacotes de medidas para implementar estes objetivos do Pacto Sustentável, através de medidas legislativas e apoios financeiros para direcionar a transição. Uma das medidas que eu gostaria de salientar é o novo plano de ação para a economia circular, que acaba de ser lançado, e apresenta iniciativas para todo o ciclo de vida dos produtos, focado sobretudo em setores com utilização intensiva de recursos, como o setor têxtil, a construção civil, eletrónica e plásticos. Lançamos também uma estratégia que se chama Farm to Fork, ou seja, da fazenda ao prato, que visa a cadeia de valor completa, começando da produção sustentável de produtos agrícolas, na fazenda, até ao prato do consumidor. E não podia deixar de salientar também as medidas que estão a ser preparadas na área das florestas. Concluímos umas consultações públicas muito vastas, com muitos stakeholders, ou seja, também parceiros internacionais, setor privado, sociedade civil, que visa definir até o ano 2021 medidas regulatórias e não regulatórias para o uso sustentável de recursos naturais e o combate ao desmatamento e a degradação florestal. De maneira que há uma data de medidas que estão a sair e que vão ter que ser traduzidas em leis nos próximos meses. O setor empresarial tem um papel fundamental para alcançar as metas da transição. Só o setor privado pode trazer as soluções tecnológicas necessárias para uma economia sem carbono. Só as empresas podem criar empregos e gerar riqueza no novo contexto. A indústria é fundamental também para acelerar a economia circular e limpa e para transformar as cadeias de valor de setores inteiros. Mas, na verdade, o modelo de empresas mais sustentáveis já é uma realidade na Europa e no Brasil, e vamos já falar dessas ótimas práticas que têm sido desenvolvidas no Brasil. Cada vez mais empresas encaram responsabilidade social e ambiental como parte integrante da sua estratégia de crescimento e competitividade, e a experiência mostra que o comportamento empresarial responsável cria lucros e novas oportunidades de mercado e de valor a mais longo prazo. Gostaria de agora dizer umas palavras sobre o acordo Mercosur.
Porque para atingir os objetivos do Pacto Ecológico, a União Europeia terá que colaborar com países parceiros. E o Brasil poderá ser um parceiro-chave da União Europeia nesta agenda. O acordo da União Europeia com o Mercosul vai ser um instrumento importante para aprofundar o desenvolvimento de relações económicas e comerciais de forma sustentável. De novo, o setor empresarial terá um papel fundamental na implementação desta agenda. O acordo consagra um capítulo ao comércio e desenvolvimento sustentável e inclui uma referência importante à aplicação efetiva de acordos multilaterais, como o Acordo de Paris, a Convenção CITES sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas. Abrange também o princípio da biodiversidade, da economia circular, da conduta responsável. O acordo tem suscitado debates e críticas, sobretudo na Europa, pelo seu possível impacto na conservação das florestas. No entanto, consideramos que o acordo oferece a base para uma parceria estratégica mais forte, uma integração económica mais estreita, mas também uma alavanca para defender princípios de economias sustentáveis e respeitosas do ambiente. A experiência de muitas empresas brasileiras, como as que estão aqui presentes, demonstram o empenhamento e trabalho concreto de promover práticas empresariais sustentáveis. Esperamos poder percorrer o caminho juntos, de promover opções sustentáveis no interesse das próximas gerações. Agradeço mais uma vez, professor Fausto e Camila, por este convite e a oportunidade de ter esta conversa com todos. Ana Beatriz, muito obrigado pela qualidade da apresentação e pela precisão no uso do tempo. Maurício, agora é a sua vez. Opa, desculpa. Obrigado, Sérgio. Imagine. E ótima intervenção da Beatriz, e fico entusiasmado em escutar todas essas diretrizes da União Europeia e confirmar que a nossa companhia já tem muitas delas implementadas, né? A SMPC é uma empresa que completou 100 anos agora no meio da pandemia e acabou renovando o seu propósito bem em homenagem aos 100 anos e pensando nos próximos 100, que foi um pouco do nosso vídeo institucional, que a gente carinhosamente apelida de 3Cs, criar, conservar e conviver. Bem, falando um pouquinho da descarbonização, eu queria entrar um pouquinho na visão mais empresarial em relação ao como estamos no país e na região que a gente atua, no Rio Grande do Sul, e quais são os caminhos que a gente enxerga e as oportunidades, principalmente, para a descarbonização, para reduzir as emissões. Nosso entendimento, as leis no Brasil, elas existem muito bem redigidas, claras, não é um tema de legislação, né? As instituições são fortes, em especial no Rio Grande do Sul. A gente tem uma FEPAM que é bastante atuante, tem modernizado cada vez mais o seu código ambiental e tem sido muito atuante e rígida na regulamentação. O que a gente vê, sim, como uma grande oportunidade é transformar essas iniciativas ou essa legislação em muito mais incentivos para a migração, para a descarbonização. A gente tem observado que existe uma tendência em várias partes do mundo, e depois eu posso falar um pouquinho do case do Chile, em ter incentivos que estimulem as companhias a fazerem investimentos ou a diminuírem as suas emissões, ou até, em algum momento, falar em compra de crédito de carbono, que é uma grande tendência que a gente tem falado, né? O nosso setor ele tem algumas vantagens versus várias outras indústrias no mundo e no Brasil, que nós somos, por natureza, sequestradores de carbono, né, pela nossa produção florestal. Só a CMPC no Rio Grande do Sul tem 176 mil hectares de florestas entre área de preservação permanente e reserva legal, que é mais ou menos o dobro do que tem os governos somado aqui na região do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente vê, assim, não é uma questão de legislação, é uma questão de incentivo.
existe uma tendência, assim, de alguns governos, no primeiro momento, trabalharem mais do que com incentivo, como imposto, com uma cobrança em cima dos geradores de emissões, dos que são os maiores geradores. Isso, no começo, funciona muito bem, o controle, né, e no segundo momento, caminhar por um incentivo que talvez seja o que tem de mais maduro, uma vez que os setores, que as indústrias vão melhorando, né? O que a gente vê também é que já existem alguns incentivos interessantes para nós, companhia que cresce, que continua crescendo, no quesito financiamento, por exemplo, que a própria Beatriz comentou, até porque a sociedade vem demandando cada vez mais produtos mais sustentáveis, renováveis, recicláveis, biodegradáveis, e em consequência disso, os bancos acabam tendo uma taxa de financiamento mais baixa para essas empresas que estão nesse segmento mais avançado de sustentabilidade, porque até um produto mais alinhado com o futuro e com a demanda da sociedade, então tem uma chance de prosperidade maior do que outros produtos que não são tão sustentáveis quanto, né? Então isso já é um grande incentivo, terem taxas mais baixas, que geram um ciclo virtuoso de investimento cada vez maior nesses produtos. E o que a gente acha que talvez sim seja uma grande oportunidade para o nosso país, a exemplo de algumas outras políticas industriais que foram feitas tanto no país como fora do país, tem algumas políticas de incentivo, de fato, para a descarbonização. Hoje, se a gente tomar uma decisão de fazer um investimento, seja substituir veículos, empilhadeiras, guindastes de combustível fóssil para elétricos, a gente tem um acesso normal, não tem nenhuma redução de custo, não tem uma diferencial de imposto. E o que eu vejo que funcionou há uns anos atrás, por exemplo, uma política industrial de modernização de equipamentos em prol de produtividade e custo. Simples, como, por exemplo, uma possibilidade de depreciar aceleradamente, ou mais acelerado do que a legislação, né? Talvez em um ano. São políticas que poderiam ter aí um impacto rápido, né? As companhias teriam algum incentivo para modernizarem em prol da redução de emissões, da descarbonização, e ter alguma vantagem, como, por exemplo, uma depreciação super acelerada e para compensar de alguma maneira o seu investimento, né, que hoje não existe. O que tem uma grande tendência também, e aí existem alguns exemplos no mundo, é o pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, nós que temos muitas áreas de preservação, cuidamos dos mananciais, cuidamos dos rios, temos um manejo devido das florestas plantadas, em certa medida temos um serviço ambiental para a sociedade, para os municípios, para o cidadão. Isso também é uma tendência que a gente tem observado, que poderia ser um incentivo prático para o setor cada vez mais expandir o seu manejo e o manejo adequado, né? E quando eu falo do setor ter um manejo adequado, né, é um setor que é muito regulamentado com certificações internacionais, um selo FSC. Então é um setor que já há muitos anos convive na vida real com essa sustentabilidade fiscalizada, até porque os clientes da etapa seguinte na nossa cadeia assim o exigem, né, que é um certificado de toda a cadeia de custódia e que a gente teve não só o manejo ambiental, mas também de todas as comunidades no entorno e o econômico, né? Então, no meu entendimento, tem algumas boas iniciativas que a gente vê no mundo afora que poderiam ser incentivos implementados no Brasil e que estimulem, né? Desde o que se fala muito hoje no crédito carbono, na venda do crédito de carbono, que ainda não se tem um acordo, né? É uma grande oportunidade para, por exemplo, nós que somos sequestradores de carbono, apoiarmos outras indústrias, outros negócios. Nós que temos experiência, seria um incentivo para nós preservarmos cada vez mais a área, que gera proteção para as bacias hidrográficas, para a biodiversidade e, principalmente, um grande ativo em prol da mudança climática, né? As florestas comprovadamente se mostram aí como um grande ativo nesse sentido.
Então, eu acho que essa seria a minha intervenção inicial, acho que tem muita oportunidade, eu acho que nós somos entusiastas do tema, né? A companhia apoia muito essas iniciativas, acabou firmando até em consequência da COP25, que seria realizado no Chile, não foi por consequência de alguns manifestos sociais, a gente acabou firmando um compromisso para 2025 e 2030. 2025 a gente quer ser uma companhia zero resíduos, e aí muito focado na bioeconomia, no reaproveitar, gerar renda, gerar emprego, gerar subprodutos daquele resíduo. Nós em Guaíba já o somos a primeira companhia do grupo, a gente recicla 99,8% dos resíduos sólidos. Queremos reduzir 25% ao consumo de água nas nossas instalações industriais até 2025. E até 2030 queremos reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa e ainda ampliar em 100 mil hectares a nossa base de florestas nativas, seja por recuperação ou por manejo efetivamente. Obrigado, Sérgio. Maurício, muito bom. Falando em crédito, você ficou com crédito de 1 minuto. Você quer vender? Vamos ver qual é a precificação do crédito de... Claro, para o Paulo, né? O Paulo vai falar do setor que tem que fazer preço. Não vai entregar favor. de graça, não. Paulo. Não, mas... A palavra é tua. Muito obrigado. Queria saudar a todos que estão participando inicialmente, parabenizar a Anshan e parabenizar a Fundação Fernando Henrique Cardoso pela organização desse evento e desta live, né? A temática é muito importante para o Brasil e para o planeta, né? É a transição para a economia de baixo carbono, mas eu acho que isso está no topo da agenda do mundo, né? E eu queria saudar os participantes, né? A ministra conselheira Ana Beatriz, né? Que participa, fez uma intervenção interessante, o CEO da CMPC, o Maurício, né? E o Sérgio e Camila, que nos coordenam, né? Então, queria saudar a todos. Eu vou iniciar, Sérgio, por um aspecto histórico, né? Nós brasileiros vivemos num passado recente uma crise de imagem na questão ambiental, né? Lá pela década de 80, 90, nós vivemos isso. E eu quero falar assim com muito entusiasmo. Nós brasileiros reagimos, né? Então, assim, tem um histórico positivo na nossa caminhada. Se você olhar nesse período, foi criado o IBAMA, né? O Brasil deu um passo ousado de sediar o primeiro encontro ambiental da ONU, a Rio 92, que foi um marco, né? E assim, não é obra de um governo, de um pensamento político, muito pelo contrário, é uma obra que tem uma multiplicidade de pensamentos, e daí nasceu o Ministério do Meio Ambiente, toda uma legislação que eu resumo na construção do Código Florestal, que foi uma construção, é uma das legislações mais avançadas do mundo, uma construção que envolveu o agronegócio, que envolveu, sabe, a indústria brasileira, o serviço, os ambientalistas no debate, a academia no debate. Então, assim, nós viemos numa caminhada positiva, né? O que está acontecendo nos últimos tempos? Nós tropeçamos, né? Então, assim, a evolução nos últimos anos, principalmente no ano passado, de ilegalidades, né? Desmatamento, queimadas, grilagem, garimpo ilegal, quer dizer, isso, de certa forma, eu quero dizer, Sérgio, com muita força, primeiro criou um problema para nós brasileiros. Por que para nós brasileiros? Porque nós temos tudo para ser uma potência ambiental no mundo, né? Uma potência verde no mundo, né? Então, criou um problema para nós, primeiro, né? Mas isso teve um desdobramento da gente perder densidade naquela
naquela imagem positiva que nós fomos construindo o mundo afora, né? E eu acho que a Ana Beatriz é testemunha disso, dessa evolução. Então, assim, indo direto ao tema, né, que é o envolvimento do setor privado com os governos, né, no plural. Quer dizer, qual é a nossa ambição? Assim, vou colocar na mesa aqui. A nossa ambição é retomar a caminhada positiva que a gente vinha nela. E aí a gente vivenciou no Brasil, nos últimos meses, em plena pandemia, isso faz uma diferença danada, Sérgio. Em plena pandemia, nós vivenciamos um movimento inédito na história do país. Assim, os empresários brasileiros, e não através das suas associações, isso faz uma diferença muito importante, mas colocando a marca das suas empresas, colocando à frente os CEOs das empresas, assinando, eles produziram um documento ao governo, e a interação setor privado, governo, um documento propositivo. Isso é uma marca interessante desse movimento de sociedade civil que vem acontecendo no Brasil, agora já em várias vertentes, propositivo, colaborativo, né? Inicialmente endereçado ao vice-presidente da República, mas depois também ao presidente da Câmara, ao presidente Supremo, ao chefe da Procuradoria-Geral da República, enfim, as maiores autoridades do país. E, quer dizer, a nossa ambição de retomada de caminho, ela se explicitou nesse documento, pelo menos em 3 vertentes, Sérgio, que eu quero colocar aqui. Primeiro, a reivindicação e o apoio para o combate à ilegalidade na questão ambiental, em todo o território nacional, mas evidentemente com foco na região amazônica, né? Segundo, que nós brasileiros, precisamos cuidar das pessoas que moram na Amazônia. Coisa importante isso. É um descaso histórico no nosso país. Nós temos, Ana Beatriz, aproximadamente 25 milhões de brasileiros que moram na região amazônica. São 9 estados federados que compõem a região amazônica. Tem um território que é 60% do território nacional, né? Então, um segundo item, quer dizer, o primeiro, combater a ilegalidade, né, apoiando o governo. O segundo, apoiando o governo em procurar meios e modos para melhorar a vida dos habitantes dessa importante região do Brasil e do planeta. Quer dizer, vou dar um exemplo. Tem lá 700 mil propriedades nessa região com manejo rudimentar de agricultura. Quer dizer, levar assistência técnica para essa região, levar conhecimento para essa região, de manejo adequado com a agricultura, é mudar o padrão de renda desses moradores, né? E, evidentemente, você muda o padrão de renda, preserva a floresta em pé, que é um ativo importante, inclusive que produz serviços ambientais extremamente relevantes para o país. E a terceira questão que nós levamos para esse diálogo com o governo, entre muitas outras, Sérgio, que nós levamos a questão da rastreabilidade, mas a terceira questão central, eixo central que nós colocamos na mesa, é instituir o mercado de carbono no nosso país e a gente trabalhar com os nossos aliados mundo afora para regulamentar o Acordo de Paris, no seu artigo 6º, para que a gente tenha um mercado planetário de carbono, que a gente considera esses instrumentos fundamentais. Então, assim, a nossa ambição não veio acompanhada simplesmente de uma manifestação, veio acompanhada de propósito, propostas e instrumentos de colaboração. Isso é uma coisa muito importante. Assim. Queria terminar, estou caminhando para cumprir meu tempo também, eu acho que bem, estou vendo aqui, estou com o meu marcador aqui, Sérgio, tomando conta, falar um pouquinho do nosso setor. O Maurício falou um pouco, eu vou falar um pouco mais, falou um pouco focado na empresa, e
correto. Eu vou falar no setor como um todo. Aonde nós estamos? Nós estamos no sul do país, importante dizer isso, nós estamos no sudeste brasileiro, nós estamos um pedaço no centro-oeste, é a parte de evolução do setor de florestas cultivadas para fins industriais presente, e um pedacinho do Nordeste que é na Bahia, né? O setor ele está localizado geograficamente assim. Quanto que nós temos de áreas plantadas, cultivadas de floresta? O relatório IBÁ ficou pronto semana passada, está fresquinho. Nós temos 9 milhões de hectares cultivados. Mas esse setor que cultiva 9 milhões, ele preserva, como disse o Maurício mostrou o exemplo da CMPC, mas é o exemplo do setor como um todo, ele preserva 5,8 milhões de hectares. Assim, o que quer dizer isso? Que numa propriedade do setor tem a parte do território que é cultivado, mas tem uma parte que é preservação de floresta nativa, restauração de florestas e assim por diante. Uma segunda característica importante do setor, que foi uma decisão voluntária que o setor tomou. O setor tomou a decisão voluntária de ter certificação, né? Então, o Maurício falou do FSC, que é o que tem uma participação maior na certificação, olhando aspectos ambientais, sociais, de relacionamento com a vizinhança que o setor tem, enfim, olhando aspectos amplos. O Maurício falou da FSC, mas também uma parte é PFC e uma parte é ISO, né? Então, é um setor que tem uma certificação voluntária, vou voltar a dizer, foi uma atitude voluntária do setor, e é muito importante, né? Assim, ele tem um impacto social, uma geração de emprego, de renda expressiva no nosso país, né? E é um setor que, quando a gente lê o Acordo de Paris e os compromissos do Brasil, a gente vê que o setor pode dar outras colaborações. Lá no Acordo de Paris consta que nós temos que restaurar 12 milhões de hectares de terras degradadas que nós temos. Aliás, é uma coisa importante, Sérgio. O Brasil tem aproximadamente, segundo levantamentos, 50 milhões de terras degradadas. Assim, tipo assim, foi retirada a floresta, foi implementado pastos para pecuária de baixíssima produtividade e muitas vezes foi abandonado. Nós temos 50 milhões assim, para desenvolver outras atividades, entre elas plantar árvores, né? Plantar árvores. E quem planta árvore também faz a recuperação da reserva legal, que está prevista no Código Florestal, da APP, e muitas vezes, no caso do nosso setor, vai além do que a lei determina, como disse o Maurício. Então, assim, eu quero terminar, porque agora eu acho que está em cima do meu horário, sem usar 1 minuto que o Maurício me cedeu, né? Gentilmente, né? Mas, assim, quero terminar dizendo o seguinte, assim, eu acho que nós vimos numa trilha boa, nós brasileiros, né? Assim, e eu não fulanizo nada, porque eu não acho que fulanizar resolve nada. Nós vimos numa trilha boa, saímos da trilha, né? Precisamos voltar para a trilha. E é esse o trabalho de convencimento que nós temos que fazer. E esse voltar para a trilha é um ganha-ganha, né? Porque o mundo é outro. O depoimento da Ana Beatriz é importante porque mostra em que página o mundo está. E nós precisamos estar na mesma página que o mundo se encontra, né? O mundo se encontra numa página em que o consumidor é exigente. Ele quer saber de onde vem, como foi produzido, se foram respeitadas as leis trabalhistas, se foram respeitadas as leis ambientais. Quer dizer, então é esse o mundo que nós estamos vivendo. Não adianta a gente se acomodar e dizer, não, mas os chineses estão comprando a nossa produção agrícola, né? Os chineses estão comprando nossa produção agrícola, mas já estão procurando outros fornecedores. A vida é assim. Então, assim, ou a gente se coloca bem nesse mundo competitivo que pauta a sustentabilidade, pauta a visão de que os produtos são utilizados, precisam ser reutilizados, precisam ser reciclados, os produtos precisam ser biodegradáveis, e por isso o nosso setor tem um papel importante.
Então, assim, esse diálogo que nós estamos fazendo no país entre sociedade civil e governo é muito importante, né? E volto a dizer, não é fazer briga boba, porque briga boba não leva a nada, sabe? É fazer uma coisa colaborativa para que o país volte para o rumo. E aí eu digo, Sérgio, terminando, assim, nós temos tudo para ser extremamente, nós como país temos tudo para ser extremamente beneficiados por essa nova etapa que vive o mundo, né? Temos tudo. Assim. A nossa casa tem a maior floresta tropical do planeta. A nossa casa tem a maior biodiversidade do planeta. Quer dizer, isso é ativo nesse mundo que discute de mudanças climáticas. Então, assim, nós precisamos usar esse ativo a nosso favor e aí fortalecer a marca do produto brasileiro. Se a gente cuida bem do ativo ambiental que nós temos, a marca brasileira se fortalece. Né? E o consumidor do mundo inteiro vai se interessar mais pela marca brasileira. Né? O Made in Brasil vai ganhar tração e força. Né? E é isso que nós precisamos nos convencer. Né? Por isso que eu falo, assim, não é brigar. Brigar não adianta. Tem muita gente que fica aí nas redes sociais hoje brigando, não leva a nada. Não é brigar, é construir. É construir através de um raciocínio inteligente, propositivo, colaborativo, e é isso que os CEOs fizeram ao sair da zona de conforto e colocar a cara reta, colocando posições importantes para o presente e para o futuro do nosso país. Para que acabei usando o seu minuto, Maurício. Mas no agregado ficou direitinho. Paulo, obrigado pela excelente exposição. Eu vou pegar um veio aqui que foi aberto pelo Maurício, que é trabalhar esse binômio restrições e incentivos, né? E procurar induzir vocês a se aprofundar no tema dos incentivos. Qual seria a agenda dos incentivos? Queria ouvir a Ana Beatriz, qual é a experiência europeia em termos de policy nessa área, e queria ouvir, no caso brasileiro, em que pé estamos e se o setor privado organiza uma agenda que aponta caminhos para que os incentivos via política pública se concretizem. Os incentivos via mercado começam a aparecer por conta de preferências de consumidores e também por conta de realinhamentos de grandes investidores institucionais. Então, o foco aqui é menos o que vem, por assim dizer, espontaneamente via mercado, mas aquilo precisa ser construído em termos de políticas públicas e que papel o setor privado pode ter no sentido de ajudar a construir e empurrar essa agenda. Vamos pela ordem, Ana Beatriz, qual é a experiência europeia em termos, digamos, de mais do que de restrições, em termos de incentivos que induzam o setor privado a caminhar na direção da descarbonização? Obrigada pela pergunta, Sérgio, e também pelas intervenções do Maurício e Paulo, que são realmente extremamente interessantes, e parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Segui com muito interesse a carta que foi enviada pelo grupo de investidores da qual o IPA fez parte. Em relação aos incentivos, há dois tipos de incentivos. Há incentivos tipo financeiros, e mais regulatórios. Financeiros, nós temos, no âmbito da União Europeia, temos vários fundos de desenvolvimento para a agricultura, por exemplo, mas também para a pesquisa, para a indústria, que apoiam, digamos, através de investimentos e apoios financeiros, o desenvolvimento tecnológico. Mas também acabamos de lançar agora, no mês de julho, um pacote enorme de 1,1 bilhão em euros, que seria não sei como é que se traduz em brasileiro, mas 1.1 billion
euros para os próximos 5 anos, enfim, que são realmente números enormes, justamente para financiar a pesquisa, as tecnologias, ajudar as indústrias a desenvolver tecnologias, por exemplo, as indústrias de alta energia, consumo de energia vão necessitar uma transição brutal para conseguir funcionar e produzir de forma descarbonizada, não é? De forma que para isso há investimento em tecnologias para ajudar o setor privado, mas que também terá que investir da sua parte. Na parte agrícola, por exemplo, que pode se interessar aqui mais, ou florestas, temos mecanismos regulatórios, temos incentivos através da agricultura orgânica, que é extremamente forte na União Europeia, porque justamente o consumidor é muito atento a isso e está disposto a pagar a mais-valia de produtos orgânicos, e há um sistema de labeling que é certificado a nível europeu, há todo um sistema muito rígido de certificação, que é controlado a nível nacional e europeu, para a produção agrícola. Na área das florestas, por exemplo, eu fiz menção um bocadinho ao regulamento das madeiras, a Timber Regulation, que prevê também, digamos, incentivos para as florestas, para preservar as florestas naturais, de forma que há uma data de mecanismos, seja financeiros, também regulatórios e políticas propriamente, para fomentar práticas sustentáveis. E depois, na parte externa, e aqui poderia também ficar o Timber Regulation, justamente a Timber Regulation, que regula a importação de madeiras produzidas de forma legal, que requer um exercício de due diligence dos importadores, também é um mecanismo que incentiva os países exportadores a aprimorar, digamos, o controle e a certificação de produtos produzidos de forma sustentável. E depois temos os acordos comerciais como também fiz referência, com cláusulas de sustentabilidade e mecanismos de monitoramento que implicam, no caso do Mercosul, por exemplo, a sociedade civil, para monitorar, digamos, a dimensão sustentável dos produtos que são exportados do espaço Mercosul para a União Europeia e vice-versa. De maneira que há um jogo aí de pacotes financeiros muito, muito grandes que apostam sobretudo na tecnologia, mas também outros incentivos tipo regulamentar para apoiar a transição nos vários setores. Muito bom, Ana. Pela ordem, Maurício, você, lembrando aqui que já há perguntas, uma delas é da Daiane Souza, que querem saber em que pé está a regulamentação do mercado nacional de carbono, que é um típico instrumento de incentivo à descarbonização. Mas, enfim, a palavra é sua. Bem, eu acho que uma das grandes tendências aí da sustentabilidade é nós, empresas, e a pandemia mostrou muito isso, como a gente conseguiu atuar, foi um momento único de cooperação entre a sociedade, o governo e a empresa, a gente fazer mais parte da solução do que do problema. A gente tem, no caso, são duas operações do setor atual, a operação industrial e a operação florestal. O que a gente tem feito muito mais do que ditar o que seriam as políticas públicas, a gente tem feito atuação em vida real, prática, que acaba influenciando de alguma maneira as políticas públicas com um caso real, com resultado, com benefício, né? Uma das coisas que a gente gosta muito é o fomento, pensando numa propriedade agroflorestal, onde a gente ajuda o pequeno produtor a implementar várias culturas, várias produções e, inclusive, a recuperar o que o Paulo fala dessa área degradada, dessa área que é muito grande, né? Ajuda a regularizar, ajuda a dar apoio técnico
em consequência, todo mundo sai ganhando, né? Porque é um ciclo super virtuoso. Você tem o produtor rural, que acaba ganhando mais renda, você tem sociedade de maneira geral, que acaba ganhando meio ambiente, água, sequestro de carbono, mudanças climáticas, tudo afetado positivamente. E efetivamente, o governo tem uma propriedade muito tecnicamente mais regularizada e até, em certos aspectos, o manejo melhora consideravelmente através dessas áreas recuperadas, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado também para influenciar, criando um conceito na indústria da bio-CMPC. É algo que a gente tem engajado os nossos colaboradores a pensar no dia a dia, na vida real, como é que a gente refaz, redesenha cada processo em prol de ter essa visão mais ampla de descarbonização e trazer os parceiros estratégicos, trazer fornecedores, todo tipo de parceiro estratégico, dando diretrizes claras de onde a gente quer ir, né? Recentemente implementamos, por exemplo, todas as nossas empilhadeiras de todas as operações são elétricas agora, inclusive nos portos. Trouxemos aí as primeiras grandes empilhadeiras de grande porte, 16 toneladas elétricas, fizemos projeto piloto, já estão implementadas. E assim vamos influenciando frota, equipamento dentro da fábrica, frota interna, combustíveis alternativos. Acho que isso tudo faz parte do nosso papel em estar mais próximo da solução e influenciar de alguma maneira a atuação do governo. Paulo, usando aí os vários bonés que você já utilizou na vida, aí, numa rica vida pública, diretor do BNDES, governador do Espírito Santo, prefeito de Vitória, como é que nós transformamos, fortalecemos políticas públicas de incentivo à descarbonização? Quais são elas? Quais são as principais? Olha, eu acho que aí nós temos algumas linhas de atuação, Sérgio. Eu experimentei no Espírito Santo, apanhando um pedacinho dos royalties de petróleo. O Estado do Espírito Santo tem produção de petróleo em mar, tem em terra também, muito pequena, mas em mar maior, para fazer um programa de pagamentos por serviços ambientais, né? Esse é um instrumento, essa é uma ferramenta. O programa está de pé até hoje, funcionando muito bem, uma parceria com os produtores rurais, né? Em áreas que são consideradas sensíveis e estratégicas do ponto de vista ambientais. O outro instrumento é o mercado de carbono. Tem uma pergunta aqui no chat sobre o mercado de carbono, como anda a discussão. Eu posso responder, se for permitido, porque é uma outra ferramenta. Anda bem. Permitido e incentivado. Tá, anda bem, tá, ela é sediada no Ministério da Economia, o Ministério da Economia é que coordena. O Ministério da Economia, desde governos passados, trouxe o Banco Mundial para assessorar na formulação do mercado de carbono no nosso país, e eu tenho muita expectativa que, com o trabalho do Ministério da Economia, com interlocução lá com a frente parlamentar que nós temos no Congresso Nacional, que cuida da questão ambiental, eu acho que nós vamos avançar nesse tema ao longo de 2021. A minha visão, nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas, evidentemente, que quando você olha os incentivos mundo afora, e aí a Ana Beatriz colocou os incentivos historicamente na Europa, você tem um sem número de possibilidades dos governos induzirem a evolução para uma economia de baixo carbono. Então, assim, eu acho que a gente pode ter políticas ativas no nosso país, é do nosso interesse. Eu volto a dizer assim, nós queremos reconstruir nossa imagem internacional? Claro, sabe? É até uma responsabilidade nossa como brasileiros. Mas tão importante ou mais importante é que é do nosso interesse, porque isso pode nos colocar de uma maneira diferenciada na concertação mundial. Então, assim, nessa direção que eu vejo. Então, assim,
muitos estímulos, e eu acho que nós precisamos, como eu disse lá no início, nós estávamos no trilho certo, saímos um pouco, derivamos aí, precisamos voltar para uma boa caminhada, que é extremamente útil ao país, Sérgio. Muito bom. Olha, para as pessoas que estão mais ansiosas aqui sobre o tema União Europeia, Mercosul, eventualmente medidas restritivas, taxação de carbono que a União Europeia vem adotar, eu peço um minuto de calma, nós vamos chegar lá. Isso é o capítulo final da nossa conversa, vocês não perderão o seu tempo de nos acompanhar até o final. Mas eu queria antes falar da questão da governança. É uma pergunta que me chegou através da Isadora Rusch. Acho que é uma pergunta muito interessante, ela se aplica de maneiras diferentes no caso da União Europeia e no caso brasileiro. No caso da União Europeia, eu queria entender como é que se dá essa governança ambiental na relação entre a Comissão Europeia e União Europeia e os países membros, que têm, digamos, situações diferentes. Como é que se dá esta coordenação entre o nível local, nacional, e o nível comunitário? Paulo, queria que você falasse em particular sobre essa questão da relação no âmbito do sistema federativo brasileiro e como é que o setor privado interage com esses 3 níveis da federação. Dá para avançar sem a liderança do governo federal? Quanto dá para avançar? O que é a experiência recente da pandemia, em que governadores assumiram um papel protagônico no caso da emergência sanitária, ensina, revela, ensejou nessa articulação federativa? E queria também ouvir o Maurício aí da perspectiva de uma grande empresa que tem atuação em vários estados nacionais, tem uma presença grande na América Latina, mas em particular como vê, presumo que aqui no Brasil, muito concentrada as suas operações industriais e florestais no Rio Grande, mas tomando o Rio Grande como exemplo, como vê essa interação com os distintos níveis de governo e a articulação entre eles. Começo pela Ana, vamos pela ordem. Obrigada, Sérgio. Acho que realmente o ponto de partida são os compromissos que foram feitos pelos Estados-membros no âmbito do Acordo de Paris e que foram superados, entretanto, numa última proposta feita pela Comissão Europeia de reduzir a 55% de emissões de carbono a economia até 2030, e o compromisso que foi assinado por todos os governos de transformar as economias da União Europeia em emissões ao carbono zero até 2050. Isto, digamos, é o ponto de partida que está encapsulado, que está no Green Deal, e que agora está a ser traduzido em planos de ações, aos quais eu fiz referência, que depois vão ter que ser traduzidos em leis mandatárias, quer dizer, com medidas mandatárias, mas que terão que ser votadas pelos Estados-membros, de maneira que vamos entrar, uma vez que a Comissão Europeia, que é, digamos, a instituição que propõe as leis, que tem a competência de propor leis independentes, de interesses dos Estados-membros, uma vez que vão ser, digamos, as leis vão ter que ser discutidas e negociadas entre os Estados-membros. E aí, obviamente, jogam muitos interesses, porque há Estados como a Dinamarca, que estão extremamente, ou a Suécia, que estão extremamente avançados em muitas áreas, começando pela energia renovável, energias renováveis, que tem, acho que a Suécia tem 60% da sua energia renovável, enquanto que países com indústrias mais pesadas têm mais dificuldades, de forma que é todo um compromisso que se tem que criar. Como é que vamos alcançar estes targets muito ambiciosos e como é que se vão traduzir a nível estadual e regional? E
e de forma que algumas leis vão ter efeito direto a todos os Estados-membros, outras, em outras áreas, os Estados-membros têm, digamos, uma certa autonomia em definir os objetivos europeus a nível nacional e depois serão traduzidos a nível das cidades. É um sistema complicado, mas acho que o que é preciso lembrar são os targets muito claramente definidos, com um pacote financeiro que foi aprovado em julho, que dá digamos, o apoio financeiro, mas o empenhamento político também. E depois há uma data de mecanismos, redes de cooperação entre cidades, regiões, que estão muito avançadas, porque eu diria que quanto mais se desce, mais disponibilidade e anseio há, porque estão mais perto dos cidadãos, e é um desejo muito forte dos cidadãos em todos os Estados-membros realmente de transformar o nosso estilo de vida e economia. Uma perguntinha rápida, te pedindo uma resposta rápida, um pouco voltando ao tema de incentivos e punições. Eu entendi que tem incentivos, o pacote financeiro, esse grande fundo com emissão de dívida europeia, mas lembremos-nos da velha história de que você precisa de stick, de carrots, mas você precisa de stick também, né? Cenoura e porrete, né? Num linguajar mais direto e vulgar. A Comissão Europeia tem mecanismos de enforcement por punição daqueles Estados-membros que não cumprirem as metas ou não dispõem desses mecanismos? Isso é uma pergunta interessante. Acho que tudo isso está agora em termos de ser negociado, mas, por exemplo, o que está a ser monitorado muito de perto pela Comissão Europeia são os targets que os Estados-membros assumiram no âmbito de Paris, de forma que há um monitoramento anual da maneira em que os vários setores económicos têm progredido, e de forma, digamos, há pelo menos um sistema de monitoramento muito próximo de peritos que se reúnem para monitorar isso. E acho que sim, acho que esse o caminho para a frente, e os instrumentos que são postos à disposição, sobretudo financeiros, às regiões que vão ter mais dificuldades, como a Polónia, que tem uma forte dependência de energia de carbono. Eles vão precisar de ajudas muito diferentes da Suécia, que já a 60% tem energias renováveis, de maneira que é um equilíbrio que se tem que criar, mas sobretudo com incentivos e tecnologias. E, digamos, um certo peer pressure. Muito bem. Maurício, tua visão sobre essa questão? Bem, voltando ao tema da articulação que você fez no comentário, né? Assim, vou falar um pouquinho do Chile, como é que é esse tema da articulação política e iniciativa privada. A gente tem há muitos anos um diálogo muito qualificado e muito estrito com o governo chileno em algumas áreas que são necessárias e específicas daquela região, né? Dentre elas, disponibilidade hídrica é um tema bastante crítico. A região onde se estão instaladas as indústrias do setor tem um rio com bastante, não tem muita capacidade hídrica, então tem que ter uma conversa, uma cooperação, uma colaboração entre todos os players para o uso adequado dessa disponibilidade hídrica, né? Além disso, o tema de incêndios é um tema importante para o setor, então existe uma grande cooperação, governo, iniciativa privada em prol de proteger as florestas e todo o entorno, né? E ainda os povos originais. Os povos originais aí do Chile, também a inserção deles na cadeia é muito importante, lá são chamados de Mapuche, também é muito importante. Quando a gente volta para o Rio Grande do Sul, a gente também tem um relacionamento bastante qualificado nas 3 esferas do governo, um diálogo muito qualificado. É um governo que tem uma tendência de modernização, tem modernizado o seu código ambiental, tem iniciativas para modernizar alguns instrumentos que só existem aqui, como o zoneamento da silvicultura,
é algo específico daqui e que a gente tem colaborado ativamente com estudos, dados, para modernizar, trazer mais os dados da tecnologia e efetivamente a gente colaborar, especialmente para bacias hidrográficas e as unidades paisagísticas, que são os dois focos desse instrumento. Paulo. Tira o mudo, isso. Dá para avançar no Brasil Legal. sem a liderança do governo federal? Assim, é uma pergunta recorrente nesses últimos tempos, né? Muitas vezes a pergunta vem acompanhada, por exemplo, quando trata do mercado de carbono, mostrando o exemplo da Califórnia, por exemplo, né? Que instituiu um mercado de carbono e está rodando com muita eficiência. Mas a minha visão pessoal, quer dizer, eu já fui prefeito, já fui deputado estadual, federal, senador, já fui governador, já fui dirigente do BNDES, quer dizer, a minha experiência de setor público, de relação com a sociedade, é que, assim, se a gente pensar a governança ambiental no país, nós precisamos do envolvimento de todos os entes federados, né? E eu estou falando, assim, inclusive poderes, instituições, e precisamos da sociedade civil. Assim, assim, a minha visão é que, por isso que eu acho que essa atitude da sociedade civil, né, de entrar no jogo, né, de uma maneira educada, propositiva, é o fato novo, Sérgio, desse momento que nós estamos vivendo. Você pega a coalizão do clima, né? Coalizão do clima, tá lá o setor florestal, o setor do agronegócio, ambientalistas, academia, foi lá e protocolou medidas concretas para combater a ilegalidade na região amazônica a partir da sua experiência, propondo objetivamente. Então, assim, eu não gosto de falar não, mas a minha resposta é que nós precisamos de todos, sim. Nós precisamos do envolvimento de todos, e acho que é um trabalho de convencimento que a gente precisa ter um envolvimento aí maior possível, porque, assim, o nosso arranjo federativo, sabe, ele nos obriga a um arranjo que traga todos para o jogo. Eu vou dar o exemplo do Sistema Único de Saúde, quer dizer, ele é descentralizado e hierarquizado e funciona a partir da união nos estados e nos municípios, cada um com seu papel, né? Quando você fala assim, mas na pandemia os governadores assumiram um protagonismo, a pergunta que não quer calar é o seguinte: deu certo? Não, né? Os números estão aí, assim. Eu não sou daqueles de ficar arranjando culpado para as coisas. Eu gosto de arranjar solução para as coisas. Os números estão aí. Olhar os indicadores do Brasil vis-à-vis outros países do mundo mostra que nós não seguimos um bom caminho. Qual foi o caminho que nós seguimos? Da descoordenação e da disputa de uma briga insana, misturando interesse político, eleitoral, eleitoreiro, com a questão de uma pandemia, uma crise sanitária gravíssima, um desafio para a civilização, não só para o Brasil. Então, assim, não deu certo. E na governança ambiental, a minha visão é o seguinte: nós precisamos de todos os elos da cadeia. É importante, inclusive, que os governos subnacionais não sejam omissos, né? Assim, também, quer dizer, um governo estadual na região amazônica tem polícia civil, tem polícia militar, tem poder de polícia, né? E não pode ficar de braços cruzados esperando simplesmente que o governo central haja contra as ilegalidades que estão sendo praticadas, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos envolver todos nessa governança ambiental, aí nós vamos produzir resultado, até porque nós mesmos esperamos de nós, são números, Sérgio, não é narrativa, não é gogó, não é narrativa, nós esperamos números, assim, na hora que começar
a apresentar números de queda de desmatamento, de queda de ilegalidade, eu tenho certeza que nós nos fortalecemos internamente e, evidentemente, que nos fortalecemos no mundo também, nesse mundo mudado, em mudanças, e vivendo mudanças muito rápidas. Então, assim, eu não acredito. Evidente, o governo do Espírito Santo pode fazer uma política de pagamento por serviços ambientais? Pode, né? Mas nós precisamos escalar essa política. Para escalar essa política, nós precisamos do Congresso Nacional, nós precisamos do Executivo Nacional, nós precisamos do Supremo, né? Porque senão faz uma política, daqui a pouco judicializa, né? A história que nós estamos vendo no Brasil. Nós precisamos de todos, nós precisamos de um nível de coordenação para que as coisas funcionem no Brasil. O caso da segurança pública é um caso típico, assim, quer dizer, nós precisamos do envolvimento de todos. Você acompanhou isso, na hora que a gente viveu a história, não, isso aí é responsabilidade dos governadores de estados. Não funcionou, né? Ah, mas porque está escrito aqui na Constituição, aí cada um interpreta a Constituição de um jeito. Não funcionou. Na hora que o país começou a trazer todos os atores para o jogo, quem cuida das nossas fronteiras, e aí, consequentemente, quem cuida de políticas de armamento, de drogas, aí nós conseguimos vivenciar um período aí de queda de indicadores de homicídio no país, que são números vergonhosos. Então, assim, Paulo, eu acho que a gente precisa, desculpe, eu me alonguei, peço desculpa, eu acho que nós precisamos envolver a todos na governança ambiental. Assim, não dá para... Eu vou pedir desculpa para a Ana Beatriz e para o Deixa eu apertar o Paulo só um pouquinho mais, depois a gente vai entrar nos 15 minutos finais e eu queria derivar para a questão União Europeia-Mercosul. Um ator fundamental são os militares. É uma instituição do Estado Nacional, tem uma presença enorme na região amazônica. Você acha que os militares têm uma visão contemporânea, atualizada, aberta em relação ao tema ambiental, ou ela tem se tornado anacrônica? Eu não vou resistir a mencionar o fato de que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, enviou agentes da ABIN para monitorar, parte da delegação brasileira, para monitorar a COP25. Né? E o general Heleno não apenas justificou, apenas assumiu que de fato havia feito isso, como disse que o propósito era monitorar maus brasileiros que participam de campanhas sórdidas no exterior contra o Brasil. É uma manifestação isolada das Forças Armadas ou temos um problema nessa área? Olha, eu acho que quando você olha uma instituição de Estado, né, as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Você precisa ter a habilidade de compreender a sua diversidade, né? Então, assim, isso é muito importante, assim. Se eu puder dar o depoimento assim, de diálogo que eu tenho com liderança das Forças Armadas extremamente qualificado nesse tema, eu quero dar aqui, né? Então, assim, não é uma visão homogênea, Sérgio, assim, sabe? É uma visão diversificada. Tem gente com um pé, sei lá, 3 décadas atrás, tem gente com um pé no presente e já olhando para o futuro. Tem de tudo, né? Eu acho que a gente não pode desenvolver visões preconceituosas, limitadas, se a gente quer dialogar e se a gente quer convencer as pessoas de um bom caminho. Eu acostumei na minha vida, Sérgio, assim, se eu estou falando e a pessoa não está entendendo, a culpa não é dela, é minha, porque eu não estou conseguindo me comunicar com ela. Então, assim, e eu sou daqueles treinados na vida. Ah, vou ali, a porta está fechada. Bato, ela não abre. O que eu faço? Não vou embora, bato de novo, né? Porque se eu tenho um propósito na vida, se eu acredito naquilo que eu estou defendendo, eu preciso convencer outras partes, porque só assim a gente transforma boas ideias em ações efetivas na vida humana. Então, muito bom, como eu leio muita história, eu vejo que
esse receituário vem funcionando na caminhada humana. O tema da mudança climática consta como uma preocupação importante, tanto na política como na estratégia nacional de defesa. Vamos ao tema que é o tema talvez mais candente, que é da relação União Europeia-Mercosul, em torno da questão ambiental. Tem aqui uma pergunta da Suelen Maróstica, desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome. Eu não quero entrar, digamos, na fofoca do tema. Eu quero que, a começar pela Ana Beatriz, ela nos diga quais são as preocupações do lado da União Europeia, como ela vê o acordo como na perspectiva estratégica de, inclusive, criar incentivos para que a descarbonização avance na Europa e na América, no âmbito do Mercosul. Esses mecanismos existem no sentido de incentivar a descarbonização lá e cá? E se existem, onde mora a desconfiança? Obrigada, Sérgio. Sim, a desconfiança, acho que tudo começou um pouco, digamos, a ligação entre o acordo Mercosul, que ainda está por ser assinado e ratificado, não é? E a situação no Brasil, quando houve um aumento de fogos e desmatamento, foi sobretudo fogos no ano passado, no verão, e que tem realmente suscitado muita atenção na Europa, e tem-se começado a fazer essa ligação com o acordo Mercosul. Devemos não esquecer que isto é um acordo comercial, e digamos, é verdade que tem uma dimensão sustentabilidade, aliás, tem um capítulo inteiro dedicado ao comércio e desenvolvimento sustentável, o que já é um grande passo em frente, porque é um capítulo bastante pormenorizado, com referências não só aos acordos multilaterais, Paris, como já indiquei, mas uma data de outras questões, como produtos florestais, as pescas, a vida selvagem, produção desses, a exportação assentes em princípios sustentáveis, o comércio de produtos obtidos ilegalmente enfim, o acordo visa impedir o comércio de produtos ilegais, quer dizer, tem uma data de cláusulas que direcionam as relações comerciais e de forma que é uma maneira, sim, ou um instrumento, ou digamos, uma plataforma que nos permite trabalhar com o Brasil sobre as questões da sustentabilidade e com o setor privado também. Aliás, como já indiquei antes, a sociedade civil, porque há um mecanismo de monitoramento dos aspectos de sustentabilidade no acordo que implicam a sociedade civil brasileira e europeia. Isso também é uma coisa muito nova, que implicar a sociedade civil, digamos, na implementação do acordo. Digamos que são estes os mecanismos que temos criado. Mas, obviamente, a descarbonização é um compromisso brasileiro, quer dizer, nós que cooperamos sobretudo com Estados e a nível estadual e de Estados e de municípios, sobre a implementação de Paris, por exemplo, temos uma data de programas para apoiar, ajudar e criar também ligações com boas práticas na Europa sobre a implementação de práticas sustentáveis para alcançar os objetivos de Paris, através de projetos de cooperação. Quer dizer, temos uma data de instrumentos e maneiras de engajar o Brasil sobre esta matéria. Temos também um diálogo, tivemos um diálogo recentemente a nível alto nível, entre o Itamaraty, juntamente com o Ministério
do Ambiente e a Direção-Geral do Ambiente, quer dizer, são estes as formas em que nós tentamos engajar o Brasil sobre as questões da sustentabilidade. Temos também um bom diálogo com o Conselho da Amazónia, que é liderado pelo vice-presidente, temos tido uma data de reuniões, temos muitos projetos na área de proteção ambiental, inclusive a Amazónia, vi que havia uma questão sobre a Amazónia, temos projetos que apoiam cadeias de valor para indígenas também, para proteger as comunidades indígenas, os direitos indígenas, que são uma forma de proteger as florestas, ou seja, através de vários instrumentos que temos, cooperamos a vários níveis, com a sociedade civil, muito, com cidades, com estados e com o nível de governo. E o acordo, digamos, as relações comerciais são uma parte disso. Muito bom. Maurício, queria ouvir a tua opinião a respeito do acordo, primeiro da perspectiva da empresa, quer dizer, tem relevância para a CMPC, não tem relevância, que outros acordos de comércio poderiam ser mais relevantes para a empresa. Mas além do seu chapéu de CEO, queria te ouvir como brasileiro, sobre a sua avaliação sobre o acordo, se ele é um acordo importante para o Brasil. No meu entendimento, é um acordo muito importante para a região e acaba sendo um influenciador também muito relevante no quesito sustentabilidade. A Europa a União Europeia é claramente a região mais exigente, em especial no nosso setor, nos nossos produtos, na cadeia toda de custódia, e qualquer acordo que venha a juntar cada vez mais essas economias acaba influenciando todos os setores aí a serem mais sustentáveis. Então, no nosso entendimento, aporta não só para a economia, a renda do país, mas como também no quesito sustentabilidade, sim, né? Eu acho que a gente tem muita evolução em algumas das diretrizes, em metas, e claro, sempre tem oportunidades de melhoria, como a própria Beatriz colocou, mas acaba sendo como você bem colocou, um incentivo via mercado importante para a economia brasileira. É um mercado muito importante para o setor de papel e celulose, globalmente a União Europeia é relevante, então tem uma grande influência nas nossas operações da CMPC, na unidade de Guaíba, acaba sendo muito relevante. Paulo, sua opinião a respeito desse assunto? Olha, primeiro, essa é uma construção de muitos anos, né? Muito diálogo entre o Mercosul e a União Europeia, até chegar ao ponto de você ter o acordo, né? Agora nós estamos na fase de partir para a implementação do acordo. Quer dizer, então, eu acho que é uma vitória importante. Esse já é um filho bonito, né? Mas tem muitos pais e mães, né? Porque foi uma construção de muitos anos, né? de muita negociação. É vantajoso para o Brasil, para o Mercosul? Eu não tenho a menor dúvida. É vantajoso para a Europa? É vantajoso para a Europa. Por isso que o ponto de equilíbrio levou o acordo comercial. Fortalece as relações de comércio no mundo? Fortalece as relações de comércio no mundo, que está dentro dos princípios basilares que nos orientam. Assim. É indutor de descarbonização? Eu acho que é indutor de descarbonização, sim, porque a Europa é um bom exemplo para o planeta hoje, porque está enfrentando os seus problemas, né? O consumidor europeu é um consumidor diferenciado, né? A gente tem que olhar, e daqui a pouco tem o resultado da eleição americana, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas pode também influenciar nesse campo, e a gente precisa ter atenção para tudo que está acontecendo no mundo, né?
em função de todas as relações integradas no mundo. Então, mas eu queria tocar num assunto aqui importante nessa relação, Ana Beatriz. Assim, não falta dentro do nosso país, e você está vendo isso nesse debate, lideranças das mais diversas áreas que reconhecem quando a gente tropeça nas nossas próprias pernas, né? Assim, não tem essa dificuldade de olhar os nossos problemas e buscar corrigi-los, que é o que nós estamos fazendo diariamente, né? Mas também, muitas vezes, na hora de buscar a correção desses descaminhos brasileiros, muitas vezes a gente encontra uma resistência num discurso que é muito forte, que é o discurso de mostrar, de apontar para o protecionismo, que também é uma realidade europeia, né? Então, assim, nós precisamos criar pontes de aliança, né? Assim, Portugal tem uma história extremamente relevante na caminhada dos brasileiros e vice-versa, né? Então, nós precisamos criar pontes, porque, assim, nós temos os erros a serem corrigidos, mas nós temos vantagens competitivas extraordinárias, assim, sabe? A nossa cobertura florestal, ela abrange mais de 60% do nosso território. Isso é muito relevante nesse planeta, discutindo mudanças climáticas, a biodiversidade. A nossa matriz energética é uma matriz energética diferenciada, né? Então, assim, quer dizer, na vida e na solidariedade entre países, é muito importante que a gente olhe os problemas, mas olhe os pontos fortes também, e a gente possa discutir todas essas questões. Então, assim, eu sonho muito com a ideia de Portugal sendo uma boa ponte nessa aliança Mercosul, União Europeia, para valorizar os pontos positivos do Mercosul e dentro dele do Brasil, que eu acho que são muito úteis nessa construção. Aí eu vou colocar de um outro planeta, né? De uma outra relação do ser humano com os recursos naturais, num outro olhar que não pode ser para o nosso próprio umbigo ou para o nosso próprio dedão do pé, mas precisa ser um olhar para o horizonte onde estão os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações, e qual é o planeta que nós vamos entregar para eles, porque os jovens já estão nos perguntando, qual é o planeta que vocês vão entregar para a gente, né? Então, essa construção, ela precisa ser uma construção solidária. Quando você chega num produtor rural brasileiro e ele fala assim, nada, o pessoal da Europa quer proteger os mercados deles e não querem competir com a gente que está aqui produzindo em melhores condições. Aí você encontra um bloqueio. Nós precisamos superar essas questões. E aí, nós brasileiros e com os nossos parceiros no Mercosul não são suficientes para superar essas questões. Nós precisamos de pontes dentro da Europa, porque eu acho que aí nós vamos azeitar melhor essa relação Mercosul-União Europeia, e eu acho que vocês vão nos ajudar, inclusive, para introduzir no Mercosul mais rapidamente uma economia de baixo carbono, e a gente pode juntos ser um bom exemplo para o rumo que o planeta precisa tomar nesses próximos anos, e, aliás, já perdeu muito tempo, né? Então, essa é a minha observação. Bem, eu já vejo a Camila... Sérgio, se me permite Sim, claro. Só reagir, Paulo, assim, e Maurício, realmente é preciso salientar que a dimensão comércio, o acordo é muito mais abrangente, fora digamos, os capítulos que tocam sustentabilidade, que é um acordo abrangente e que vai transformar as relações, tem o potencial de transformar as relações entre as duas regiões de forma fundamental, pelos valores que estão inscritos nos acordos e que vão alargar, aprofundar as relações muito além da parte comercial e económica, e vai aproximar as sociedades em várias áreas, sobretudo, digamos, no que nos une em termos
dos valores que estão inscritos no acordo, de forma que sim, vai ser um acordo que vai transformar certamente as relações entre as regiões e aprofundar a relação entre a União Europeia e o Brasil. Eu já vejo a Camila, muito obrigado, eu já vejo a Camila aqui, sinal de que temos que encerrar. Eu saio daqui com curiosidades, perguntas a fazer, uma delas é sobre o reflorestamento, como é que o Brasil vai cumprir a meta de aumentar em 12 milhões de hectares as áreas florestais, que papel que o setor de papel e celulose pode jogar nessa área, enfim. Ana, gostaria de ouvir quais são as políticas de incentivo ao reflorestamento. A cobertura vegetal na Europa tem aumentado, assim como nos Estados Unidos, o que mostra que o argumento, muitas vezes utilizado aqui, de que eles desmataram lá atrás, agora eles querem que a gente faça. Não, Estados Unidos e Europa, digamos, também já se atualizaram em relação a essa matéria. Os Estados Unidos preservou 73%, por meio de reflorestamento, 73% da sua cobertura vegetal original. Isto cresceu a partir dos anos 20 do século passado. Falta esse tipo de informação aqui que acaba alimentando uma espécie de nacionalismo anacrônico e um pouco primitivo. Mas, enfim, falei demais, saio daqui com muita curiosidade, agradeço imensamente a participação de cada um de vocês e devolvo a palavra aqui à Camila para encerrar os trabalhos. Obrigada, Sérgio. Com certeza, acho que ficou o gostinho de quero mais. Eu acho que é nosso papel como instituição, como Anshan, como Fundação Fernando Henrique Cardoso, de continuar esse debate, de continuar essa discussão, de trazer todas essas frentes para a mesa, para que a gente consiga avançar ainda mais nesse tema. Temos aí o nosso papel para contribuir com isso, e como o Paulo mencionou, né, um trabalho de todos, essa conexão é super importante, não é de um ente só, mas essa união, essa convergência que vai fazer a gente alavancar cada vez mais e fazer essa transição acontecer. Então, eu agradeço muito, Paulo, Ana Beatriz, Maurício, pela participação, Sérgio, pela brilhante moderação do painel, enriqueceu muito o nosso debate, e eu não posso deixar de convidar vocês para a nossa reunião amanhã é nosso último dia do fórum. Nós vamos trazer o tema ESG, investimentos, evolução no comportamento do consumidor e seus impactos. Então, o ESG está na pauta aí de todo mundo, prioridade número 1 dos CEOs, de líderes de várias organizações. Então, vamos discutir isso amanhã. Também agradecer muito aos nossos painelistas, ao nosso patrocinador também, a CMPC, obrigada mais uma vez, e desejar um ótimo dia a todos e que a conversa, que a conexão continue. Muito obrigada. Um abraço a todos, beijos. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigado. Até mais, obrigado. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar celulose, a base para produtos que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios e conservar o meio ambiente, mantendo 141 mil hectares de área preservada. CMPC, renovável por natureza.